Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rodrigo Fraga, aluno da Astrofísica e hoje vou falar sobre a matriz de rotação aqui para o Prepara-Eng, certo? Pois bem, então, a ideia é basicamente o seguinte, né? Duas interpretações que nós temos da chamada matriz de rotação. Uma delas, bastante usada na parte da mecânica, que é o seguinte, fazendo o exemplo em duas dimensões, depois a gente mostra como se aplica em três. Mas tem aqui o plano cartesiano XY e desejo obter um plano cartesiano novo para representar um ponto, alguma grandeza, x', y'. Fazer aqui, opa, vou tentar fazer mais retinha aí, pronto, e y'. Ou seja, eu quero provocar nesses eixos de referência uma rotação no sentido anti-horário igual a θ. Né? Então é uma mudança que eu faço uma mudança diretamente nos meus eixos de referência. Tá? Ou eu também posso fazer de maneira inversa, manter os meus eixos, só que ao invés de eu rotacionar todo o meu sistema de referência, eu rotaciono apenas o vetor que eu quero analisar. Né? Pois aqui, de fato, eu vou ter um vetor, que eu posso chamar um vetor V. Tá? Num sistema de referência, a gente pode ver que ele aqui nesse meu desenho está mais próximo do eixo Y, mas no segundo sistema, no sistema linha, ele está mais próximo do eixo X. Né? É como se eu pegasse então, fizesse o oposto, pegasse o vetor V e rotacionasse ele no sentido horário. Então eu posso dizer que essa matriz de rotação ou mexe diretamente nos eixos, ou mexe diretamente no vetor, fazendo então o vetor rotacionar, não no sentido anti-horário, mas no sentido horário. Tá? Então eu posso ter essas duas interpretações que a gente acaba tendo o mesmo resultado. Né? Muitas vezes a melhor opção é mexer diretamente no vetor, certo? Para algumas situações. Tá? Até mesmo, às vezes, tu pode cair, por exemplo, numa expressão, numa equação de elipse, que a elipse está inclinada, vale mais a pena tu trabalhar o quê? Tu trabalhar com justamente uma rotação, uma matriz de rotação para essa elipse, para ela, né, ficar, vamos dizer assim, no formato padrão dela que a gente conhece, né? Isso aqui, certo? Como é que é essa matriz de rotação? Claro, a gente pode obter através dos eixos, né, fazer aqui uma sequência de brincando com a trigonometria, triângulo retângulo, né? Mas eu vou apresentar diretamente porque ele é fácil de lembrar. Então, em duas dimensões, a nossa matriz de rotação, que eu vou chamar de lambda, ela é igual a nada mais do que o seguinte: cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. A primeiro momento parece complicadinha, mas é a matriz de rotação para girar um vetor no sentido horário ou girar o sistema de referência no sentido anti-horário é cosseno seno menos seno cosseno. Então dá para ajuda a lembrar, né? Não é tão complicado, certo? Então um vetor que nem aqui, por exemplo, V', que é o vetor rotacionado, vai ser nada mais do que a matriz de rotação aplicado ao vetor V. Ou seja, em termos de cálculo matricial, nós temos que esse vetor V', ele vai ser o quê? Aquela minha matriz de rotação, cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, θ é o ângulo que eu quero rotacionar, vezes, né, as componentes Vx e Vy do meu vetor. Veja que aqui eu utilizo um vetor coluna, que fica mais apropriado, né? Então, neste caso, a gente simplesmente faria a multiplicação dessas duas matrizes, né? Multiplica linha por coluna, e a gente justamente obteria o que, né? Isso aqui, claro, seria igual não a V', o vetor V', mas aos componentes linha daquele meu vetor, né? Escrevendo isso de uma outra maneira, eu posso muito bem dizer que o seguinte: Vx' vai ser igual a nada mais do que cosseno de θ, ou botar os vetores na frente primeiro, Vx cosseno de θ mais Vy seno de θ, linha por coluna. E Vy' seria igual a menos Vx seno de θ mais
VY cosseno de θ, né? Veja aqui a observação, como é que está distribuída essas duas matrizes, veja como é que fica ali as minhas relações, né? Sempre multiplicando linha por coluna. Linha por coluna. Tá? Então, isso numa rotação em duas dimensões. Como é que se aplicaria a 3 dimensões? Simples, fazer aqui as três exemplos, né? Que se eu quisesse aplicar isso aqui em 3 dimensões, bem, eu poderia ter, por exemplo, o seguinte. Então, como é uma matriz de rotação de 3 dimensões, então eu preciso de uma matriz 3 por 3, né? 3 dimensões. Eu teria, por exemplo, o seguinte, ó, cosseno θ, seno de θ, 0, menos seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0, 1. Veja o que eu tenho aqui. Isso aqui é uma rotação no plano x, y, né? Pois a primeira linha eu posso me referir a x, a segunda linha a y, a terceira a z. Então a rotação em torno de um certo plano, né, vai ser simplesmente tu aplicar essa matriz das 3 dimensões e na dimensão que tu não vai mexer, no caso z, ele fica com o valor da identidade, fica ali um valor 1, né? Outro exemplo aqui, se eu tivesse o seguinte, e claro, a gente sempre pode escrever qualquer rotação como um conjunto de N rotações em 2 dimensões, né? A gente dificilmente vai fazer uma rotação nos 3 eixos ao mesmo tempo, geralmente é em cada plano de cada vez. Então aqui eu poderia também ter o seguinte, veja só, cosseno de θ, 0, seno de θ, 0, 1, 0, menos seno de θ, 0, cosseno de θ. Veja que agora eu estou produzindo aqui, ó, eu estou mantendo o quê? Eu estou mantendo o meu eixo y fixo e eu estou fazendo uma rotação no eixo xz, ou no eixo não, no plano xz, né? E aplicar finalmente o último caso aqui, que a gente teria para yx, seria o seguinte, 1, 0, 0, 0, 0, certo? Então ali, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Né? Veja que eu vou sempre partir de uma matriz de identidade, com as diagonais 1, 1 e 1, né? E aqui seria o YZ, isso. E o eixo que eu vou manter fixo, eu deixo 1 e as linhas restantes ficam valores zeros. Ó. Observe aqui e observe aqui. Né? E aquele cosseno, seno, menos seno, cosseno, eu simplesmente distribuo para onde eu quero deixar. Né? Deixa eu até marcar aqui em azul para poder ficar visível. Né? Ó, o eixo que a gente não quer mexer, ele vai ser colocado 1 na sua posição de uma matriz de identidade e as linhas e as colunas serão, né, valores zeros. Aí eu consigo produzir rotações, como rotações em certos planos. Planos XY, planos XZ e plano YZ. Né? Que essas matrizes de rotações às vezes são bastante úteis para, por exemplo, tu querer eliminar, talvez, uma das componentes. Né? Tu tem as 3 dimensões ali e tu quer simplesmente tirar uma delas, tu pode simplesmente rotacionar este vetor de forma que tu acabe não tendo tal componente. Né? Então isso acaba facilitando que tu consegue pegar um componente em 3D, botar num sistema de referência em 2 dimensões e facilitar o teu cálculo, às vezes até em uma, né? Certo? Era isso, pessoal, da matriz de rotação. Espero que tenha ajudado vocês. E desejo a vocês, então, bons estudos e até a próxima.